Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 14, que diz assim: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Faze uma arca de madeira e tu a tamparás, a cobrirás com betume por dentro e por fora. O tema desse congresso é sobre a vinda de Cristo, sobre a volta de Cristo. E nós que aqui estamos, nós aguardamos a volta de Cristo. Mas nós devemos esperar a volta de Cristo e ao mesmo tempo nos preparar. Para que quando Ele voltar, tanto eu como você possa estar prontos, preparados, santificados, selados pelo Espírito Santo, para que nós possamos morar com Ele. E você pode perguntar, mas se leu em Tessalonicenses, por que você está lendo em Gênesis? Aqui nós vamos falar sobre um homem que se chamava Noé. E a Bíblia vai dizer que por causa da maldade humana, por causa dos pecados da humanidade, e porque Deus observou que as intenções da humanidade eram más, Deus escolheu e decidiu acabar com tudo. Mas quando Ele decide acabar com tudo, a Bíblia vai dizer que Ele achou graça em Noé. Houve um homem que chamou a atenção de Deus, e o nome desse homem era Noé. E Deus disse: vou acabar com tudo, mas a Noé eu salvo, a casa de Noé eu salvo, a família de Noé eu salvo. E a Bíblia vai dizer no verso 9 do capítulo 6: eis a história de Noé. E quando vai contar a história de Noé, a Bíblia vai dizer que ele era justo, íntegro, se destacava entre os seus contemporâneos, ele se destacava entre todos os jovens, todas as pessoas. Em terceiro lugar, ele andava com Deus. Sabe por que Noé alcançou a salvação de Deus? Porque ele era justo. Sabe por que Noé alcançou a salvação de Deus? Porque ele era íntegro e ele fazia a diferença onde quer que ele ia. Ele fazia a diferença na sua casa, ele fazia a diferença no meio da sua parentela, ele fazia a diferença onde que ele morava e aonde que ele estava. Em terceiro lugar, ele andava com Deus, ou seja, ele tinha comunhão com Deus.
versículo que nós lemos, que foi o verso 14, Deus vai dizer a Noé: olha, vou te salvar, mas você vai construir ali algo que conduzirá você à salvação e ao livramento, que é a arca. Só que quando você terminar de fazer a arca, pega o betume, uma substância, e você vai tampar, ou seja, você vai fechar todas as pequenas brechas, as pequenas fendas, as pequenas lacunas que há na arca. Por quê? Porque quando você estiver no seu trajeto, as águas de fora não entrarão na sua arca e trará morte a você. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que nós entendemos com isso? Que eu e você, jovens, nós temos que tomar cuidado com as pequenas brechas, as pequenas fendas, as pequenas lacunas que podem fazer com que o mundo entre em nossa vida, que podem fazer com que o pecado entre em nossa vida, que podem fazer com que tudo aquilo que não agrada a Deus entre em nossa vida, trazendo naufrágio e morte sobre a nossa vida. Mas que você saia daqui nessa noite entendendo que você precisa se proteger dos ataques. Você precisa buscar a santificação e não deixar que haja nenhuma fenda, nenhuma brecha em sua vida. Porque havendo fendas e brechas, por mais pequenas que sejam, elas poderão trazer o que está lá fora para dentro e fazer com que nós tenhamos uma vida de destruição e morte. Amém? Eu agradeço essa oportunidade.